Olha, nós iniciamos hoje aqui um estudo bonito que vai ajudar muito nós aqui. É o estudo João capítulo 6. No capítulo 6 começa dizendo que grandes multidões seguiam Jesus. E o próprio Espírito Santo explica por que seguia Jesus. Porque viam sinais e maravilhas que ele operava sobre os enfermos. Isso está no versículo 2. Irmãos, onde Jesus opera, o povo vem e o povo volta, porque o povo é abençoado. E quem não foi ainda sabe que será, porque chegou pertinho, só faltou mais um pouquinho de ensinamento. O ensinamento é o mesmo, mas você precisa absorver o que a Bíblia ensina para você poder ter autoridade sobre o mal que está na sua vida. Aí diz assim, eu vou começar agora no versículo 30, que eu já fui até o 29. É João 6, começando no 30. Agora vai começar assim, um debate dos judeus com Jesus, porque não aceitava muitas coisas que ele falava, conforme vamos ver. Disseram-lhe, pois: que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creamos em ti? Que operas tu? Jesus curava paralíticos, cegos, ressuscitou morto. E que sinal que eles queriam? Quer dizer, sobre o pessoal do judaísmo, tem um véu na mente deles que Moisés usou quando ele subiu o Monte Horebe, que é o mesmo Monte Sinai, e desceu. Passou lá 40 dias e 40 noites com Deus, em consagração, Deus ensinando ele. Mas a glória era tão grande que eles não podiam olhar para Moisés. Aí ele teve que colocar um véu no rosto dele para poder eles contemplarem o que era o Moisés. E esse véu está até hoje neles. Com o dia que esse véu for tirado, eles vão aceitar Jesus, mas em quantidade, e vão ser os grandes pregadores do mundo, porque eles têm essa bênção de Abraão sobre eles. Agora é a nossa época. Então, por que ficar esperando, andando devagarinho, se amanhã eles vão fazer coisa grande, e nós vamos dizer, perdemos o nosso tempo. Não vamos perder tempo não, pessoal. Nosso tempo é agora, em nome de Jesus. Aí diz assim o versículo de número 31, eles falando ainda: nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão dos céus. Para eles foi um sinal muito grande, e foi, não resta dúvida, porque no deserto não tem armazém, lá não se compra, não se vende, não se planta e não se colhe. E o Moisés, por ordem de Deus, tinha 3.000 pessoas andando com ele lá no deserto, levando para a terra de Canaã. Dentre dessas pessoas, tinha muitas crianças que todo dia sempre estavam crescendo. E com o dia que eles contavam sapato para essas crianças, não tinha fábrica de sapato nem loja. E mas como é que pode? O pé não crescia? Crescia. E comemos sapato, o sapato também crescia. Gozado isso, pessoal. Isso era um sinal todo dia. Aí, quando eles não precisavam beber água, passavam o tempo todo sem beber. Mas quando eles pecavam, tinham sede. Aí Deus tinha que falar com Moisés: manda a rocha entregar água. Entregava água. Aí eles bebiam. Mas fora isso aí, ganhava dos camelos de longe. Diz que o camelo bebe por 15, 16 dias e atravessa o deserto ali e sem precisar de água. Eles não eram camelos. Eles não bebiam por 15, 16 dias, nem por a vida toda. Eles simplesmente, a água dentro deles se multiplicava todo dia. Era um sinal de Deus. E o maná caía de manhã cedo. O maná foi o alimento mais programado e mais bem feito que tinha. Porque Deus disse, ele vai cair toda manhã. Parece com semente de coentro. Então vocês vão lá, vão colher, vão amassar e vão fazer o pão de vocês do dia. Só que esse maná vinha com todas as propriedades alimentícias necessárias. Não tinha necessidade, não lhes faltou nada. Ninguém ficou anêmico lá, ninguém ficou com barriga grande, ninguém ficou aqui, acolá. Não, todo mundo andando ali em plena saúde. E não tinha problema algum. E eles escolhiam, mas Deus falou, vocês vão colher o maná domingo, segunda, terça, quarta e quinta, o mesmo maná. O de sexta-feira vai vir com uma pequena propriedade, que você vai colher na sexta, porque no sábado eles não faziam nada. Então no sábado vocês não vão precisar de trabalhar. Então, mas tinha uns ali que eram pessoas assim, meio sábias.
Aí disse, se tem esse aqui, esse é o Moisés que está enganando a gente aí. Nós vamos colher em dobro, tá? Hoje eu estou cansado. Então vou fazer assim, eu vou colher e amanhã eu vou estar mais cansado, nem vou levantar. No outro dia, quando levantou, o sol já estava quente, foi ver, estava tudo com bicho. Tinha que ser todo dia. Só na sexta-feira que era um maná especial. Colhia que dava para sexta e sábado. Se colhesse um pouco mais, mas vai dar para domingo. Domingo tinha bicho. Você vê como é que Deus faz as coisas. Irmão, nunca duvide de Deus, que Ele só fala a verdade. O que Ele falar que não presta, não presta. Fuja, não quero saber, não quero ouvir, não quero entender desse troço aí, porque se Deus falou que não, não. E sim, sim. Se é sim, é sim. Se é não, é não. Aí o que ocorreu aqui? Falaram para Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. É Jesus. Se você não sabe, Jesus, antes de se encarnar, que Ele era espírito, estava no mundo espiritual, Ele era o Filho de Deus. Mas Deus não tinha um bebê lá no colo, no céu não, que estava enjoado, estava chorando e gritou, Maria, pega que o filho é seu. Jogou, ela pegou. Não, nada disso. Ele se reduziu numa semente, igual nós éramos, uma semente microscópica que não se vê a olho nu, e ele então foi implantado no ventre da Virgem com permissão dela. Quando falou, o anjo falou com ela que ela ia ter um filho, que seria tal e tal. Ela disse, mas como vai ser isso? Eu não conheço homem, eu sou virgem. Ele disse, não, você vai continuar assim. O próprio Espírito Santo vai implantar. Quando ela teve Jesus, ela era noiva de José. Então casaram, mas ele não tocou nela. Você vai ver isso em Mateus 1, do 22 ao 25. Está ali bem claro. Só depois que Jesus nasceu é que eles foram marido e mulher. E aí ela teve 4 filhos e várias filhas. A Bíblia dá o nome deles. Aí o que aconteceu aqui agora? Jesus disse, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Ele veio para nos dar vida. Irmãos, a grande tragédia hoje é que os religiosos, falando que são cristãos, inventaram religiões. Ao invés de falar a verdade nua e crua, não ensinavam. Qual é a verdade nua e crua? Quando Adão pecou, ele e Eva pecaram, eles foram desligados de Deus. Eles não tinham filhos. Aí que foram ter filhos. E nós viemos de lá. Eva é a nossa primeira mãe. É a avó mais velha do mundo, é a Eva. E o Adão é o avô mais velho. Quer dizer, dele é que veio toda a humanidade. Só que eles vieram separados de Deus, que eles estavam separados. O espírito dele, que estava ligado ao Espírito de Deus, se desligou, ficou morto. Por isso que Deus diz, não comam que vocês vão morrer. Morrer espiritualmente. A vida toda, ninguém vai para o inferno porque adultera, porque rouba, mata. Ele adultera, rouba e mata porque está separado de Deus. O cristão não, o cristão que é realmente nascido de novo, pode vir a oferta melhor que foi. Diz, não, estou fora, quero isso não, isso é golpe. E não faz, ele é de Deus, ele é santo de Deus e não pode fazer. Tem uns estraga-raça aí, coitado, não nasceram de novo ainda, inventa doutrina errada, inventa isso aqui e faz coisa errada. Vão ter problema, eles não estão ligados em Deus, não vão. Como é que nós vamos ligar em Deus? Nós vamos aceitar Jesus na vida e vamos nascer de novo. Evangelho de João 3, versículo 3 e depois versículo 5. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Está bem claro ali, ó. Não pode ver o reino de Deus. 3:3. Agora põe o 3:5 para todo mundo ler aqui. Quem não nascer de novo, na verdade, eu digo, quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Irmãos, isso é sério. Talvez o seu pai e a sua mãe são religiosos. Não, Deus vai ter misericórdia. Não pode, a paz de Deus não pode ser quebrada. Ninguém vai entrar no reino de Deus se não nascer de novo.
Trate de explicar isso aí. Hoje eu falei com uma pessoa aqui, mas o meu pai a vida toda foi cabeça dura, está com 88. Amigo, consagra, procura o seu pai, diz para ele: pai, o senhor já foi da igreja, o senhor já foi uma pessoa até obreiro, mas não tinha nascido de novo, porque se desviou, que é nascido de Deus, não desvia não. Pode ser a maior perseguição do mundo, não, eu sou de Deus. Eu sou, porque nasceu de novo. Aí ele tem que nascer de novo. Como é que nasce? Aceitando o que Jesus fez em nosso favor. Porque tudo já está preparado. Nós fomos à cruz com Jesus, fomos crucificados com Ele. Nós fomos, morremos com Ele. Ele desceu o inferno, Ele atravessou a divisa, que é espiritual, do mundo da terra com o mundo espiritual maligno. Ele entrou no inferno. Por que ele entrou? Porque ele estava com os nossos pecados. O diabo pensou que ele entrou, que pertencia a ele. Fizeram uma festa. Ele foi lá e começou a lutar. O diabo foi e puxou tudo que o diabo tinha para fazer eu sofrer, você sofrer, qualquer pessoa sofrer. E quando tudo acabou, aí o Espírito Santo desceu lá e vivificou Jesus. Efésios 2, 1 e 5 fala disso. Nós fomos vivificados juntamente com Cristo. Então, nós fomos mortos com Ele e vivificados com Ele. A vida está disponível a todo mundo. Ele dá vida a todo aquele que crê. Aí o que aconteceu? O Senhor Jesus então ressuscitou, diz a Bíblia, nós ressuscitamos com Ele. Ele foi elevado ao céu, nós fomos lá. Ele se assentou à direita de Deus Pai, Ele que comanda o universo todo hoje. É como se fosse o primeiro ministro, aquele que é o manda-chuva. O Pai passou isso para Ele. Ele disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ele é poderosíssimo. E onde é que nós estamos agora nessa festa? Aqui na terra? Não, nós estamos assentados com Ele lá. A conexão já se fez. Ela se desfez através de Adão e se refez através de Jesus. Isso está em Efésios 2,6. Nós estamos assentados com Cristo, irmão. Hoje aceitou Jesus, você nasce de novo, você não deve mais nada ao diabo, ele vem, você manda ele embora. Você tem uma pessoa perturbada, você vai e ora, e Deus muda a situação e você é abençoado em nome de Cristo. Aí ele disse aqui, por isso que eu expliquei tudo isso aqui, ó. Ele diz assim: porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Ele é o pão de Deus, nós temos que comer desse pão. Disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre desse pão. Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Quer dizer, vai ficar com Deus, não vai sentir, pode passar pelo deserto espiritual, porque aquele físico era acima do espiritual. E nós não vamos ter fome nem sede, vamos comer do maná, que é a palavra de Deus para nós todo dia. E que mais? Mas já vos disse que também vós me viste, e contudo não crestes. Tudo presta atenção nisso aqui, é bonito. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Venha para Jesus. Ele nem pode dizer: eu não já aceito não, você foi muito pecador. Mas ele está chamando os pecadores ao arrependimento. É Ele que está chamando. Ele não tem o direito de expulsar quem quer que seja. Aquele que venha, todo o que o Pai me dá virá a mim, o que veio a mim de modo nenhum o lançarei fora. Aí ele explica no 38, que eu vou não parar por aqui: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O Pai, tem gente que ensina mais ou menos assim, fica nas entrelinhas, que o Pai é aquele Deus duro, Jesus é o suave. Não, eles são a mesma coisa. Foi o Pai que diz: meu filho, o plano é esse, você vai sofrer, eu vou vencer. Mas quando ele entrou no inferno, o Pai foi com ele. Não, Isaías 63 fala que não tinha nenhum anjo com ele, não tinha ninguém com ele. Ele foi sozinho e venceu. Mas nós estávamos com ele ali, fizemos nada, nem sabíamos, mas a vitória é nossa. A vitória é de todo mundo. O pior bandido do mundo, você tem que dizer para ele: rapaz, você já está salvo, aceita Jesus, você não vai para a perdição eterna, se converte, você vai ser um homem ou uma mulher de bem mesmo, aquela pessoa que vai ser bem sucedida na vida. Eu sozinho pisei no lagar, olha ali, e dos povos ninguém se achava comigo, e os pisei na minha ira, e os maguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchou toda a minha vestidura.
Ah, Jesus, o Senhor é demais. Ele é o nosso Salvador. Amém?